Sua dica, nossa obra. O podcast para quem pensa em construir, reformar ou decorar seu imóvel. Apresentação de Flávio Falciano. Olá, tudo bem? Dando continuidade à série de episódios sobre economia de gastos com recursos naturais, hoje nós vamos falar sobre a energia solar. É claro que esse sistema de produção de energia é muito mais comum em casas do que em prédios, mas já existem empresas especializadas em criação de projetos de energia solar especificamente para edifícios. Então, fique ligado e ligada. Opa! A procura por energia solar tem crescido muito no Brasil, basicamente por 3 fatores. O aumento constante e cada vez maior dos valores das contas de energia elétrica, a diminuição do preço dos kits de energia solar e, principalmente, o fato de que somos um país privilegiado em termos de insolação. Em termos práticos, quando se fala de energia solar em residências, existem 3 opções de sistemas. Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede, chamados de on-grid, os sistemas isolados da rede, chamados de off-grid, e os sistemas de aquecimento solar convencional. Esse último é usado apenas para aquecimento de água, enquanto os 2 anteriores visam gerar energia para todo o imóvel. Nós vamos explicar um pouquinho as características de cada um. A tecnologia fotovoltaica gera energia elétrica através da conversão da energia solar captada pelas placas solares. Essa energia é gerada em corrente contínua e precisa ser convertida em corrente alternada, que é o padrão utilizado em nossa rede elétrica. Por isso, esses sistemas precisam de um equipamento chamado de inversor interativo. Em momentos de geração de pico, como por volta do meio-dia, por exemplo, a energia gerada pelo sistema costuma ser bem maior que o consumo da casa. A forma de lidar com esse excedente de energia é o que diferencia os sistemas on-grid e off-grid. No sistema on-grid, que é o mais comum utilizado no Brasil, toda a energia excedente gerada durante o dia é enviada para a rede pública e a distribuidora local utiliza essa energia para atender o consumo de imóveis vizinhos. Isso vai gerar créditos energéticos, que depois são usados para abater da energia utilizada da rede elétrica quando a energia solar não consegue suprir a demanda de consumo do imóvel. Isso vai reduzir ainda mais a conta de energia elétrica, sendo que a economia pode chegar a até 95% da conta. O quê? Não acredito. Já no sistema off-grid, não há interligação com a rede pública de energia, ou seja, o cliente não terá mais conta de energia elétrica. Então, o excedente gerado pela energia solar precisa ser armazenado para utilização, por exemplo, no período noturno. Por isso é necessário um conjunto de baterias, e aí reside o maior problema desse sistema off-grid. Isso porque os modelos disponíveis no Brasil ainda são de uma tecnologia um pouco defasada, possuem valor de aquisição muito alto e um período de vida útil baixo. Por isso, por enquanto, esse sistema só é indicado para localidades onde não há acesso à energia elétrica convencional. E por último, nós temos o sistema de energia solar térmica, ou seja, de aquecedor solar, que já existe no Brasil desde a década de 70. Esse sistema também funciona com placas solares, sendo que nesse caso a água fria da caixa d'água passa por tubos dentro dessas placas, se aquece e é transferida para um reservatório, chamado de boiler. Nesse caso, para as residências, o objetivo é bastante específico: substituir o uso de chuveiros elétricos. Portanto, é fácil perceber que, se esse sistema traz uma
uma certa economia de energia no final do mês, uma vez que os chuveiros são um dos vilões do gasto de energia elétrica numa casa, a economia não chega a ser completa. Os cálculos são de que, com um sistema de aquecimento solar bem projetado, a conta de energia elétrica pode ser reduzida em 30 a 40% no sistema de aquecimento solar convencional, enquanto a fotovoltaica on-grid pode atingir de 80 a 95%. Esse sistema de aquecimento solar convencional também é o mais utilizado para aquecer a água de piscinas. Agora, falando de novidades nesse segmento, já existem empresas especializadas no desenvolvimento de projetos de energia solar para edifícios. Nesse caso, as placas fotovoltaicas são instaladas no topo dos prédios e o objetivo é gerar energia para suprir a demanda de gastos com a energia elétrica das áreas comuns do condomínio. Com isso, o valor da mensalidade do condomínio pode ser reduzido. E agora também já existem empresas que oferecem até a possibilidade de aquisição do sistema de energia solar por assinatura. Essa opção é interessante para pessoas que se interessam pela energia solar, mas não possuem condições de arcar com o custo de aquisição de todos os equipamentos necessários para o funcionamento do sistema. Por um lado, você não paga pelo kit ou pela instalação, e por outro, a empresa fica com uma parte do retorno que você teria em termos de economia. Rapaz, é mesmo. Mas independentemente do sistema escolhido, existem algumas questões para se levar em consideração antes de fechar a compra de um sistema de energia solar. A primeira delas é o dimensionamento correto do seu consumo de energia e de quais equipamentos serão necessários e corretos para trazer eficiência e economia. Falando em economia, esse é um item fundamental para se avaliar na decisão de compra de um sistema de energia solar. Isso porque, normalmente, os equipamentos possuem uma vida útil próxima a 25 anos. Portanto, é preciso fazer uma continha aí, avaliando o custo do sistema e comparando com a economia que deve ser gerada nesse período de tempo, para se avaliar se compensa ou não a compra. Outro ponto a ser bem pensado é como se dará a instalação e que obras terão que ser feitas para isso. Normalmente, tem que se fixar um conjunto de placas solares no telhado, além de ligações elétricas para os demais equipamentos. Também é preciso definir onde vão ficar esses equipamentos. Uma dica importante é se impermeabilizar o telhado antes da instalação das placas, para evitar ter que retirá-las no futuro por conta de alguma possível infiltração. E então, gostou das dicas de energia solar para você economizar energia e contribuir com o meio ambiente? Então siga o nosso canal de podcasts e receba sempre em primeira mão as informações sobre novos episódios. A gente volta na semana que vem. Até lá! O podcast Sua Dica Nossa Obra é mais uma ferramenta do nosso canal para te ajudar a concretizar o sonho de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. Te aguardamos no próximo programa.